Oi pessoal, um ótimo dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu separei uma begônia que eu ganhei de Dona Hilda para mostrar para vocês. Vou passar algumas dicas de cultivo, mas a intenção do vídeo é mostrar para vocês como ela ficou replantada em um vaso de barro e poder compartilhar algumas dicas sobre o cultivo da begônia. Então vou abordar coisas simples como o substrato adequado, como fazer as mudas, a adubação, a questão do ambiente que ela gosta de ser cultivada e as regas. Iniciando com o substrato, gosta de um substrato bem solto, drenante, ou seja, que não acumule água, para que as raízes fiquem livres. O excesso de água vai estar causando o apodrecimento, principalmente pelo fato do substrato não ser drenado. Então, se vocês botar muita água em um substrato que tem muita drenagem, não vai acumular água, então não vai apodrecer a planta de vocês. Vocês fiquem de olho quando for preparar um substrato, vocês toquem bem para ver se ele é soltinho, se não acumula água, e o resultado é maravilhoso. Substrato que eu coloquei aqui foi substrato para hortaliças, misturado com carvão triturado. E esse tipo de substrato, ele não acumula água. Caso vocês não tenham acesso para comprar o substrato para hortaliças, vocês podem improvisar com o material que vocês têm em casa. Faça o substrato parecido com o de cacto e de suculenta. Desde que ele não junte água, não haverá problema algum. Com relação às mudas, dá para a gente separar a toceira, dá para a gente cortar os galhos e dá para enraizar as folhas. Eu vou primeiro pela parte mais complicada, em relação ao crescimento, né? As folhas. As folhas basta a gente retirar, aqui por exemplo, a gente corta aqui, coloca no substrato ou na areia para enraizar e pronto, é só aguardar. Quando eu digo complicado, é porque vocês vão ter que ter muita paciência. É paciência sem limite, porque demora muito tempo para desenvolver. Então, as pessoas apressadas nem adianta tentar. Vai tentar no galho que é melhor. Aí, quando eu tô fazendo as mudas por folha, eu não costumo plantar isso tudo, não. Eu corto aqui e deixo um pedacinho pequeno. Pode parecer algo inútil, mas não. Quando a gente corta essa haste em tamanho menor, ela enraiza mais rápido e também vai produzir folhas mais rápido. Os galhos, para vocês cortarem, vocês devem procurar um material que vocês já têm costume de cortar as plantas de vocês. Aí faz a higienização com álcool, deixa dentro do álcool. Ou então vocês podem estar lavando com água sanitária sua ferramenta para não contaminar a planta. E depois que vocês fizerem o corte em qualquer galho que vocês quiserem, por exemplo, aqui, deixa o galho por 1 ou 2 dias para secar e faz o plantio. Ou então vocês podem passar a cola e já em seguida já dá para plantar. Quando passa a cola, demora um pouquinho mais a enraizar, porque as raízes que sairiam dessa parte aqui que a gente cortou de baixo, como está selada com a cola, a gente vai ter que aguardar elas saírem pela lateral. E raízes que saem pela lateral em algumas plantas são mais, digamos que a demora é maior, né, do que saindo ali por baixo. Quando vocês vão separar também duas plantas, nesse caso aqui, é ideal que observe bem. Se quebra raízes, deixe sem plantar também para plantar depois, porque às vezes acaba quebrando na hora da separação da muda. E aí, para a gente ter mais resultado, tem que ter esse cuidado, né? De não ir plantar logo, porque senão pode pegar apodrecimento. Tem pessoas que fazem e dá certo, mas a gente não vai arriscar, né? Agora, outra coisa importante, as regas. O substrato sendo bom, por mais que você exceda um pouquinho na água, não vai fazer mal. Mas se vocês colocarem água demais, por exemplo, molhar a begônia todo dia, vai apodrecer. Então, verifique o substrato de vocês para ver se está úmido. Se não tiver úmido, vocês molham. Se tiver úmido, aguardem. A begônia ela vai dar um sinal se ela estiver precisando de água. Qual é o sinal? Ela vai amolecer e deitar e também as folhas perderão seus brilhos. Então, o que vai acontecer? Vocês de imediato já vão ver algo errado na planta de vocês. Outra coisa importante é a questão do ambiente. Qual é o ambiente que a planta gosta? Ela gosta de um ambiente bem ventilado,
onde bate muita luz, mas não pode ter os raios solares tocando. Raio solar tocou, o que acontece? Essa daqui pegou só um pouquinho, porque ela estava em uma bancada onde o sol da tarde bateu. Só uma folha que tocou já queimou, então nada de colocar no solzão. Aí tem algumas pessoas que dizem, Lu, mas lá em casa só tem o espaço que tem solzão, e agora? Aí vocês vão utilizar esse espaço que vocês têm, só que vocês vão ter que fazer uma cobertura. Vocês utilizam um sombrite, ou então vocês vão ter que utilizar um plástico transparente. Para algumas plantas eu utilizo o plástico transparente, que vai muito bem com relação principalmente a begônia, violeta. E agora, para finalizar, o adubo. Algumas plantas elas exigem um adubo bem formulado. Tem outras que com pouca coisa ela já desenvolve bem, floresce, enfim, ela avança. Nas minhas begônias, utilizo a farinha de osso e às vezes eu utilizo a água da banana, utilizo sementes de girassol triturada, sementes de abóbora triturada, mas nessa daqui eu ainda não utilizei nenhum adubo. Desde que chegou da casa de Dona Hilda, fiz o replante e não fiz nenhuma adubação. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou ela no vaso de barro. Aqui, pessoal, o vaso de barro eu gosto porque, primeiro, a questão do peso. Em plantas altas fica mais difícil o vaso tombar. E também a questão da estética da planta, né? Fica bem bonita a planta quando está em um vaso como esse aqui. Para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.